Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Tendências, me chamo Alan. Hoje, dia 4 de junho, uma quarta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá. Bem, pessoal, Ibov, né? Ibov a gente chamou a atenção. Ele veio testar ali a região de topo anterior, não conseguiu fazer novo topo, estava ali na região de suporte no 137.300. Já começa a trabalhar para baixo dessa região, tá? No momento eu vejo que o Ibov tem como próximo ponto de parada a região dos 135.600. Então, ainda um pouco mais para baixo, tá? E se perder de 135.600, abre espaço, né? Caminho para a região de 133. Se perder o 135, 135.500, a gente já começa a ver a possibilidade de quando o Ibovespa faz um movimento de repique, ele falhar e iniciar uma movimentação de topos e fundos descendentes, tá? Não está muito bonito para quem está na compra, tá? Eu acho que já começa a ficar um mercado um pouco mais feio ali na compra. Desde que ele falhou no teste do topo, eu tenho chamado a atenção que ficou esquisita a movimentação. Como ele ainda está testando aqui próximo do 137.700, então é uma região que eu sigo acompanhando. Hoje, inclusive, né? Ele tentou ir para cima dessa região, mas aí devolveu tudo, deixou um paviozão ali, já está apontando para baixo. Então, cuidado, Ibov, por enquanto, no curto prazo, sugerindo ainda a continuação da queda, e já começa a ver a possibilidade do Ibov nos próximos dias testar o 135.500 como suporte. Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar segue lateral, né? Região de fundos de outubro do ano passado, e essa região de 5,80, né? 5,82, vem andando de lado, segurando na faixa verde como suporte, mas também vem batendo cabeça ainda na faixa vermelha, que é uma região de resistência, tá? Hoje ele testou mais uma vez a faixa verde, tá segurando. Fica atento, tá? Eu vejo essa região pro dólar, apesar de ser um dólar que tem linhas vermelhas ainda para baixo, os ROVs estão abaixo de zero, como é uma região que ele já vem respeitando há algum tempo, eu até entendo que pelo risco é um ponto mais interessante de compra, com o primeiro alvo aqui na região dos 5.760, 750, possibilidade de buscar a região dos 5.830, né? 820. Então, até a região dos 5,80, 5,82, eu entendo que esse dólar pode dar uma recuperada ali, né, dentro da consolidação, tá? Então vamos seguir acompanhando. Agora, claro, né, se amanhã o dólar ele faz algo parecido com isso, aí não tem por que ficar pensando mais em compra. Essa região que estava trabalhando como suporte vira resistência, qualquer repique, a ideia seria novas vendas, tá? Mas por enquanto o dólar em região de suporte, em região que ele vem segurando já há bastante tempo, né? Desde abril ali praticamente o dólar, toda vez que chega próximo da nossa marcação em verde, ele acaba tendo uma reação mais positiva. Dá uma olhada no gráfico de Petrobras. Bem, vamos lá, Petrobras, pessoal. Acho que teve um ajuste no gráfico aqui, né? Petrobras mudou a posição, Acho que teve algum ajuste aqui. Vamos refazer aqui. Então, aqui era uma região de resistência. Tinha uma região de suporte que nós marcamos aqui dos fundos anteriores. Beleza, a Petrobras não conseguiu permanecer para cima dos 30, e 30 voltou para testar fundo, né? Ficar atento aí na reação no teste dos fundos anteriores, por enquanto eu acho cedo, né? Se alguém estiver pensando em compra de Petrobras, tá? Apesar de ser uma região de linhas verdes, né? A questão toda é o seguinte, se Petrobras perder essa região de fundo, ela pode esticar, tá? Dando início a mais outra pernada de queda, onde o próximo alvo, quando eu pego aqui o gráfico semanal, estaria lá na região dos 27,50, tá? 27,50, 27,60. Então, ainda tem mais espaço para queda. Então, cuidado aí para quem está comprando, né? Ou para quem está procurando compra em Petrobras. A gente até viu uma possibilidade, né? Chamei a atenção que se ele perdesse para baixo aqui dos 30 e 30 ali mais ou menos, né? 30 e 15 ali, que a ideia seria estopar, e ele acabou falhando realmente. Então, para quem está comprado em Petrobras, cuidado aí se estiver segurando a compra. Se perder região de fundo, Petrobras ainda pode cair um pouco mais, e aí acaba bagunçando um pouco mais aí a relação risco-retorno, né? Bem, vamos lá, vamos falar aqui de Vale também, pessoal. Vale 3.
Vale 3 tem uma região de suporte aqui na faixa de 52,50, ele perdeu no dia de ontem, hoje recuperou. É uma região que eu gosto mais de compra, pensando no movimento de curto prazo, acreditando que ele volte no 55,60. Só que tem uma outra questão, se ele começa a trabalhar para baixo dessa região de fundos anteriores, só um minutinho, pessoal, por favor. Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, o que eu vejo aqui para Vale, né? É uma região que eu gosto mais para compra, mas se Vale começa a trabalhar para baixo de 52,20, para baixo dessa marcação em verde, eu entendo que fica feio, porque ele abre alvo lá na região dos 49,50. Ele até beliscou hoje, né? Então, ontem, aliás, desculpa, ele chegou a vir para baixo dessa região, recuperou e hoje está para cima. Pelo risco, eu entendo que a relação risco-retorno é mais interessante na compra. Stop abaixo dessa mínima daria cerca de 2,5%, com possibilidade de buscar cerca de 5%, se ele volta nessa região de topo anterior. Pelo gráfico de 120 minutos. Pelos 120 minutos, eu entendo que vale aguardar o que ele como vai se comportar nos próximos dias, tá? Então, por exemplo, se Vale testa aqui a região de 52,60, não perde e aponta para cima, eu entendo que pode ser uma tentativa sim, com stop curtinho abaixo dos fundos. Um primeiro alvo aqui na região de 54,15, 54,10 ali mais ou menos. E depois a região dos 55,60, tá? São os pontos que eu ficaria de olho ali em Vale. Então vamos ficar de olho, Vale em região de suporte. É claro que não pode perder, se perder tem que estopar para quem está comprado, né? E perder nessa região em verde, ele vem para testar os 49, tá? Dá uma olhadinha no gráfico do S&P 500 também. S&P 500, pessoal, S&P 500 testando ali a região de topo anterior, né, nos 960. Eu tomaria cuidado com novas compras aqui, tá? Eu realmente não estou muito confortável com compra nessa região, tá? Mas, de qualquer forma, né, para cima, ele está formando um pivôzinho de alta, e se ele, por um acaso, romper para cima dos 960, ele abre caminho para testar lá a região de topo histórico, tá? 6.140, 6.150. Então, fiquem atentos, né? S&P 500 ainda para cima, ponto importante aí de resistência no topo anterior, vamos seguir acompanhando para ver se ele rompe. Caso ele bata a cabeça na região de topo anterior, aí a ideia é voltar para testar de novo 770, ok? Então, vamos seguir acompanhando como que reage o S&P 500 neste ponto, ok? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Não consegui participar ao vivo, tá? Ontem também não, né? Enfim, tô com a garganta inflamada e por isso eu não estou fazendo aqui ao vivo, até porque conforme eu vou falando muito ali, acaba irritando um pouco mais, né? E por isso que eu não estou fazendo ao vivo aí com vocês, mas aí a gente volta aí nos próximos dias, tá? Assim que dá uma aliviada aqui, a gente volta para poder atender também os pedidos aí do chat, tá ok? Um abraço a todos e um bom final de quarta-feira aí para todos. Pessoal, não esqueça de deixar o like, por favor. Um abraço, tchau, tchau.